Administre suas emoções, Joyce Meyer, capítulo 9, Entendendo a codependência. Dependência e vício. Embora costumemos pensar em vício como algo relacionado unicamente a tabaco, ao álcool, às drogas ou alguma outra substância nociva, não é este o caso. As pessoas podem se viciar em todo tipo de coisa, inclusive em outras pessoas. É possível ser viciado em preocupação, em planejamento excessivo, em racionalização, em controle, em gastos e em uma série de outras coisas, tanto boas quanto más. O problema com o vício é que ele evidencia uma falta de equilíbrio. Creio que o excesso é o playground do diabo. Se existe alguma área em nossas vidas onde cometemos excessos, Satanás a usará para tirar proveito de nós. Deus quer que sejamos equilibrados. Os extremos são a área de lazer do diabo. O comportamento obsessivo compulsivo. A pessoa obsessiva em alguma coisa pensa nela o tempo todo e fala sobre ela interminavelmente. Sua mente, sua boca estão constantemente focadas naquela única coisa. Ora, todos nós fazemos coisas irracionais de tempos em tempos, mas se nossa vida for marcada por atos irracionais constantes, feitos para satisfazer as nossas compulsões e anseios humanos, então estamos com um problema. O diabo vai se aproveitar disso, tentando nos convencer de que não podemos controlar nossos pensamentos e desejos, e que não há como nos libertarmos do nosso comportamento obsessivo, compulsivo, irracional e até nocivo. A resposta para o comportamento obsessivo-compulsivo. Se o problema começa na mente e na boca, então a resposta para ele precisa vir da mente e da boca. A melhor maneira de curar alguma coisa que nos aflige, mental, física, emocional ou espiritualmente, é fazer uma lista de passagens bíblicas que tratem com o nosso problema ou estado específico e começar a declará-las com a boca e até que a revelação chegue à mente e ao coração. Tem um livro da Joyce Meyer que é Eu e Minha Boca Grande. Ela fala muito sobre isso, sobre você pegar versículos específicos para que você possa edificar sua fé confessando aquilo sobre você. A abstinência. Naturalmente, toda vez que é feito um esforço para vencer o vício impregnado, será preciso passar por um período de abstinência. Assim como um fumante tem que passar por determinada dose de dor ou pelo desconforto da abstinência a fim de romper seu hábito destrutivo, nós também precisamos passar por certa dose de dor ou desconforto para romper com nossos vícios mentais ou emocionais. Pode ser ainda pior quando aquilo em que somos viciados é outra pessoa ou um grupo de pessoas. Tem um livro aqui, a gente fala sobre codependência, mas tem um livro aqui no canal chamado Codependência Nunca Mais, de Melody Beattie. E lá ele fala minuciosamente, bem detalhado sobre como a codependência é gerada, como a pessoa ela pode sair da codependência, por aí vai. Pessoas, lugares e posições. Aí a Joyce fala, que ela tem uma autoestima tão baixa que o valor dela e a dignidade dela estavam determinados por outras pessoas, por coisas que eram externas. Ela baseava o senso de segurança, estima e realização nas pessoas com quem ela estava e onde ela estava, e não em quem ela era, mas era sempre no que ela estava fazendo ou com as pessoas que ela estava. Dependência das pessoas. Se a sua alma se sente seca, cansada e árida, pode ser porque você está colocando excesso de dependência na carne e não está colocando dependência suficiente em Deus. A confiança nas pessoas, por melhores que elas sejam ou por mais que as estimemos, está tristemente fora do lugar. Dependência de Deus. Em minha própria vida, cheguei a ponto de ter de transferir minha dependência de outras pessoas para Deus. Amo meu marido e temos um bom relacionamento. Uma vez comecei a pensar, o que eu faria se Dave morresse? Ele é tão bom para mim, me ajuda de tantas maneiras, o que eu faria se ele não estivesse mais comigo? Quanto mais pensava sobre isso, mais angustiada e temerosa eu ficava. Então o Senhor teve de tratar comigo acerca disso. Ele me disse, eu vou lhe dizer o que você faria se alguma coisa acontecesse com Dave. Você seguiria em frente e faria exatamente o que está fazendo agora, porque não é o Dave quem está mantendo você de pé, sou eu. Toma! Jesus como exemplo. Jesus, o nosso exemplo, o nosso modelo, não confiava nas pessoas porque conhecia a natureza humana. No entanto, ele tinha comunhão com as pessoas, principalmente com seus discípulos. Ele comia e bebia com eles, ele ria e chorava com eles, ele confidenciava-se com eles e compartilhava as coisas do seu coração com eles. Eles eram seus amigos e ele se importava com eles, mas Jesus não confiava neles.
Creio que isso significa que ele não se tornou dependente deles, ele não se lançou inteiramente para eles, não se permitiu chegar ao ponto de sentir que não poderia viver sem eles. Jesus se manteve deliberadamente em uma posição na qual dependia primeiramente de Deus e de Deus somente. Não existe um ser humano que nunca irá falhar conosco, ou que nunca irá nos decepcionar ou magoar de alguma forma. Essa pessoa não existe no planeta Terra, porque você imagine, se nós fazemos coisas que são ruins para nós mesmos, o que dirá uma terceira pessoa? Por mais que ela nos ame, ela vai nos ferir. Afirmar isso não é fazer um julgamento contra o nosso cônjuge, nossa família ou amigos. É simplesmente uma constatação precisa da natureza humana. Nós, humanos, não temos a capacidade de sermos totalmente confiáveis, assim como não temos a capacidade de sermos absolutamente perfeitos. Não pressione as outras pessoas esperando que elas nunca decepcionem, nunca falhem com você ou nunca magoem, porque isso nunca irá acontecer. E se você tem alguma desavença no seu relacionamento, você já quer ir embora, você vai viver a vida sozinho, porque assim como as pessoas nos ferem sem querer, tem pessoas que são propositais, mas eu estou falando da galera sem querer, nós também ferimos as outras pessoas. E vida que segue. Mantendo o equilíbrio adequado. Se não tomarmos o cuidado de manter o equilíbrio adequado em nossa vida, podemos desenvolver vícios e até comportamentos obsessivos compulsivos, dos quais Satanás pode se aproveitar para nos destruir, para destruir nossa eficácia para Cristo. No meu caso, se chegar ao ponto de achar que tenho de tomar frozen yogurt, iogurte congelado, todas as noites, ou fazer compras todos os dias, ou ter pessoas me cercando o tempo todo para me dizer o quanto sou maravilhosa, então passo a estar viciada nessas coisas. Fico dependente delas para me dar a sensação de satisfação e realização pela qual anseio. Quando faço isso, estou olhando para o mundo para me dar o que só Deus pode me dar. É igual a mulher do poço. A mulher do poço, ela tinha sede da água que só Jesus era a fonte. Morto para o mundo e vivo em Cristo. Se você e eu nos permitirmos ficar viciados em coisas e pessoas e ficarmos dependentes delas, o diabo se aproveitará dessas coisas para nos gerar todo tipo de sofrimento. Você e eu nunca vamos ser saudáveis e estar bem mental ou emocionalmente enquanto pensarmos que temos de ter alguma pessoa ou alguma coisa. Pode ser bom ter essas pessoas e essas coisas, assim como seria bom para aquela mulher ter sua mãe e seu pai. Mas não precisamos... porque ela contou a situação de uma mulher que ela tinha medo que os pais morressem e tudo mais. Mas não precisamos de nada nem de ninguém além de Deus para sobreviver. Dependência somente de Deus. Costumava pensar que nunca poderia ser feliz se meu ministério não crescesse, mas ele não cresceu até que eu aprendesse que poderia ser feliz, ainda que ele nunca crescesse. O Senhor então me disse: qualquer coisa que você tenha de ter além de mim para ser feliz é algo que o diabo pode usar contra você. Acredito que se mantivermos as coisas na perspectiva correta e na prioridade correta, Deus pode nos dar muito mais do que jamais poderíamos ter ao buscarmos as coisas, em vez de buscar a Deus e a sua justiça. O vício na aprovação dos homens. Não seja viciado na aprovação dos homens. Siga o seu coração, faça o que acredite que Deus está lhe dizendo para fazer e permaneça firme nele e somente nele. Definição de codependência. Assim, uma pessoa codependente é uma pessoa que está em um relacionamento com outro indivíduo que é viciado, obcecado ou controlado por alguma coisa nociva ou destrutiva. Às vezes o codependente é uma pessoa, além de estar num relacionamento com alguém que é viciado, pode ser em álcool, drogas, ter algum vício, às vezes você tem um comportamento codependente, que é o que você sempre quer salvar as pessoas, quer resolver a vida das pessoas. Não se permita ficar codependente de ninguém. Não deixe que outras pessoas passem o problema delas para você. Não permita que os outros o façam infeliz só porque eles são infelizes. Cada um de nós tem um livre-arbítrio que nos foi dado pelo próprio Deus. Cada um de nós é responsável pela própria felicidade. Se optarmos por nos permitirmos ficar infelizes, o problema é nosso e não de outra pessoa. Da mesma forma, a escolha de outra pessoa de ser infeliz não é culpa nossa. Nenhum de nós é responsável pela felicidade de qualquer outra pessoa. É muito importante não permitirmos que as outras pessoas nos controlem, nos manipulem, para nos tornarmos codependentes delas no seu cativeiro emocional. Se o seu cônjuge é irado, infeliz ou triste, o problema é dele e não seu. Se ele quer ficar sentado, reclamando, gemendo, sofrendo, ou chorando e gritando, ou tendo um ataque de autopiedade, você não precisa se juntar a ele ou se sujeitar a isso.
É aquele negócio, se você quer sofrer, então vá em frente e continua sofrendo. E tem pessoas que elas decidiram que elas vão ficar sofrendo e por aí vai. Aí ela fala, né, que lembra que ela ficava com muita raiva do Dave, porque o Dave queria jogar golfe todo fim de semana. E ela tentava de tudo para fazê-lo parar. E quanto mais ela tentava fazê-lo desistir, mais ele jogava. E ele me dizia, por que você não veio comigo para o campo de golfe? Mas não era isso que eu queria que ele ficasse em casa comigo. Como eu não queria ir, também não queria que ele fosse. Mas ele ia se divertir enquanto eu ficava em casa, sentia pena de mim mesmo, ir lá no fundo do poço, para tentar controlar, porque o codependente é assim, ele tenta controlar o outro através das suas emoções também. O pesadelo do controle e da manipulação, Isaías 49:4. Você tem ideia do pesadelo que é passar sua vida se esforçando em vão, desperdiçando sua força para nada, tentando continuamente manter tudo e todos ao seu redor sob controle? A codependência não é algo que pode ser corrigido apenas através de oração. É preciso decisão e força de vontade por parte daquele que está preso nela. Eu vi uma frase esses dias que dizia que a cura para os nossos traumas nada mais, nada menos é que a disciplina. Nós precisamos nos disciplinar a fazer o que é correto, mesmo quando a gente não sente vontade. Como você pode saber quando está ficando desequilibrado? Você pode saber disso porque começará a perder a sua paz e a sua alegria. O medo. Enquanto o codependente está no controle, ele se sente seguro. Quando perde esse controle, ele se sente vulnerável e ameaçado, então fica irritado, irado e na defensiva. Se isso descreve você, então precisa se concentrar em saber o quanto Deus ama você. E esse perfeito amor lança fora o medo. Você não precisa ter medo de perder ou de ser ferido, porque o amor de Deus o cerca, o envolve e o protege. O complexo de Salvador. No livro da Joyce Meyer, Ouvir-se e Agradar a Todos, no finalzinho ela tem uma parte que ela fala sobre a síndrome de Salvador. O codependente é realmente tão culpado quanto o dependente. Se você está vivendo com um controlador e tenta fazer o melhor para manter essa pessoa feliz, se sacrificando para atender às expectativas ou exigências dela, você é um permissivo. Se você se vê nesta descrição da pessoa codependente, aprenda a relaxar. Pare de assumir um fardo de tudo e usais de todos. Não se convença de que você deve ser o salvador do mundo. Essa função já foi preenchida. Faça o que você pode fazer pelas pessoas de forma razoável. Em vez disso, dê prioridade a resolver seus próprios problemas e então você poderá cuidar dos problemas dos outros. É necessário encontrar um equilíbrio nisso aí. Codependência e baixa autoestima. Uma pessoa codependente geralmente tem baixo nível de autoestima e, em geral, lhe falta maturidade. É por isso que ela se abdica da vida para cuidar das outras pessoas. Uma vez que ela considera que sua vida não é tão valiosa assim, então eu vou comprar um pouco de amor das outras pessoas servindo a vida delas. Se você está livre da codependência, não acha que tem que deixar no controle de tudo e de todos. Se você está livre da codependência, você não acha que tem que estar no controle de tudo e de todos. Você pode permitir que os outros façam suas próprias escolhas sem se sentir ameaçado ou responsável por eles. Você não acha que tem de tentar resolver todos os problemas ou satisfazer todas as pessoas. Se você está livre da codependência, pode se firmar sobre os seus próprios pés e confiar em Deus para lhe dar seu senso de valor e dignidade, e não na opinião dos outros ou nas circunstâncias externas. Você é capaz de resistir a ser controlado ou manipulado. Confie em Deus. Se o Senhor colocou você em uma situação, Ele é poderoso o bastante para cobri-lo com sua graça e para lhe mostrar a maneira mais sábia de lidar com essa situação, para que você não seja ferido por ela. O problema é que se você deixou essa situação durar por anos, será difícil confrontar a pessoa. Com a presença e o poder do Espírito de Deus dentro de você, isso pode ser feito. Você pode se libertar de uma maneira segura, sendo obediente ao Senhor, confiando nele para libertá-lo. Fé ou medo? É possível permitir que alguém nos controle e manipule, dizendo honestamente que estamos fazendo isso por fé? É claro que não. Sabemos que esse tipo de comportamento tem sua raiz no medo e não na fé. A fé obedece a Deus, mas o medo é facilmente intimidado e encontra muitas desculpas para a obediência. Se tentarmos suprir as necessidades de outra pessoa, pagando o preço de nunca sermos livres para fazer o que achamos que devemos fazer, somos codependentes daquela pessoa e do seu problema.
Lembre, as pessoas carentes de atenção podem usar suas fraquezas ou doenças emocionais para nos controlar. Quantas vezes ouvimos pessoas manipuladoras dizerem consigo coisas do tipo: estou velho e você não se importa nem um pouco comigo agora. Ou eu criei você a vida inteira, eu me sacrifiquei para dar casa e roupas a você e para lhe dar estudo, e agora você quer simplesmente me deixar aqui sozinha? Tenha sempre em mente que a fé obedece a Deus e o medo é facilmente movido por emoções desenfreadas. Codependente, independente ou dependente de Deus. Podemos ficar dependente de Deus, que é a resposta para todos esses problemas de desequilíbrio emocional. Mas precisamos agir e transferir todo esse nosso vício, controle, toda essa dependência de pessoas para Deus. Afaste-se, decida e haja. O primeiro passo para vencer a codependência e se tornar dependente de Deus é identificar o problema. Quando você se afasta dessas situações de pressão e permite que as suas emoções se acalmem, consegue agir com muito mais bom senso e sabedoria. Confronte esta situação. Essa é a beleza de irmos ao Senhor em oração. Ele está sempre ali para nos ajudar a fazer o que precisamos fazer, independentemente do que possamos enfrentar na vida. Podemos sempre identificar, nos afastar e decidir. Então, o passo final é simplesmente agir. Grupos de recuperação para codependentes. Não podemos combater trevas contra trevas. Creio que a melhor maneira de resistirmos e vencermos os nossos poderosos inimigos espirituais não é dando vazão à nossa raiva e frustração de uma maneira carnal, mas nos rendendo ao poder e à presença do Espírito Santo dentro de nós. Ouço os cristãos dizerem: você tem um problema de codependência, o Senhor vai libertar você. Apenas crê na palavra, tudo vai dar certo. Acredito firmemente que a cura emocional não é tão simples quanto dizer: você é uma nova criatura em Cristo Jesus, portanto, ande como uma delas. Então, embora sejamos novas criaturas no campo da experiência, temos de encarar e tratar com o fruto mau em nossas vidas, que é resultado das raízes más do passado. Temos de permitir que o Espírito Santo revele na nossa mente e no nosso coração quais são as coisas que precisam ser enfrentadas e tratadas à luz da sua palavra. Servo de Deus ou servo de si mesmo? Nunca use seu problema como uma desculpa para as más atitudes ou mau comportamento. Se você está inscrito em um programa frequente e conclua o curso, depois, quando ele terminar, você deve se informar e seguir em frente com a vida. Não passe o resto do seu tempo nessa terra concentrando sua atenção em algo que precisa ser encarado, tratado e depois deixado para trás de uma vez por todas. Seja transformado pela palavra. Pode haver casos raros em que algum comportamento vicioso se deve a um desequilíbrio químico ou algum tipo de problema físico, mas estas situações não são a maioria. Se essa porta for deixada aberta, quase todos prefeririam pensar em seu problema, que era algo que não podiam controlar, em vez de assumir a responsabilidade por seus atos. Entendo que quebrar vícios como alcoolismo, uso de drogas, a perversão sexual, os distúrbios alimentares, o jogo não é fácil, mas acredito sinceramente que o padrão para a libertação é o mesmo para qualquer outro problema ou pecado. Quebrar vícios fortes pode exigir um apoio extra dos entes queridos ou uma ajuda adicional do Espírito Santo, mas a libertação total virá quando seguirmos a direção do Espírito Santo e nos recusarmos a viver a vida em cativeiro. As únicas pessoas que vão alcançar a maturidade espiritual são aquelas que estão dispostas a buscar na palavra de Deus, a se verem como elas são e depois permitir que o Espírito Santo as guie e a direcione na mudança dessa imagem. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. É a verdade e somente a verdade que nos liberta. Para que essa verdade opere em nossas vidas, precisamos ser responsáveis. Não podemos tentar desculpar os nossos pecados e fraquezas. É bom ter um tempo separado toda semana, que seja dedicado a encarar alguns desses problemas mais profundos. Isso impede que as pessoas os empurrem para o fundo e finjam que eles não estão ali. É bom prestar conta a outros. Um grupo cheio do Espírito Santo e dirigido pelo Espírito Santo pode oferecer aquela atmosfera de prestação de contas sem julgamento, ou um psicólogo, ou um amigo, alguém de confiança que você sabe que vai apoiar e não vazar sua história. Deus é o seu ajudador. Ele é quem cura você. Ele tem um plano personalizado para a sua libertação. Certifique-se de saber qual é
e depois comece a andar por ele um passo de cada vez. Porque mesmo que seja um passo de bebê, cada passo é progresso. E é isso aí, pessoal. Seja abençoado na prática da palavra. Valeu, partiu.